A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 10, Ofertas Pacíficas para um Deus de Paz. Bem, essa lição número 10 é uma lição que vai falar de mais uma oferta, mais um tipo de sacrifício, vamos colocar assim, né? Um tipo de sacrifício que era realizado naquela época. As ofertas também eram acompanhadas, né, com sacrifícios de animais. E vamos falar aqui dos vários tipos de ofertas. Você vai entender bem isso aqui dentro do contexto do livro de Levítico, dentro do contexto geral do Antigo Testamento e as aplicações disso para os dias de hoje. Eu gostaria de deixar bem claro aqui, para que você possa entender bem a aula, que o foco aqui dessa aula é gratidão. Gratidão. Nós vamos estudar mais na frente aqui e você vai entender melhor. Mas eu quero que você entenda um conceito que muita gente não compreende, não compreendeu ou nunca prestou atenção. Esse conceito é o seguinte: ser grato é diferente de expressar gratidão. Tem gente que pensa que só o fato de você se sentir agradecido já é suficiente. Não, você tem que expressar essa gratidão de alguma forma. E eu tiro como exemplo os 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos. A lepra era uma doença terrível. Quem tinha lepra naquela época estava condenado a viver longe da sociedade para o resto da vida. E aqueles leprosos foram curados. Será que eles não se sentiram gratos? Sim, eles se sentiram gratos. Mas somente um expressou a gratidão. E esse foi abençoado e recebeu, além da cura, a salvação. Então, você tem que compreender que expressar gratidão é algo que a Bíblia vai mostrar o tempo todo. A sequência das orações na Bíblia, nas orações, nas histórias, geralmente é assim. Tem um problema, a pessoa ora e clama a Deus, recebe a bênção e depois ela agradece a Deus. Nunca falta a gratidão. Nunca falta a gratidão. Leia o Salmo 107. Salmo 107 vai falar, cada parágrafo do Salmo 107 vai falar de algumas situações específicas de pessoas que estavam longe de Deus e aí elas clamaram, Deus atendeu e aí vem o salmista dizer, né, que eles expressem a gratidão, né, por isso. Então, ou seja, o tempo todo vai estar falando de gratidão, de expressar gratidão, de oferecer a Deus sacrifício de louvores pelo que recebeu. Então isso é a base dessa aula, que você possa absorver aqui o conteúdo, né, aplicar na sua vida e, se você for professor de EBD, passar esse conteúdo para os seus alunos. Essa é a ideia aqui. E para que você possa compreender o que são ofertas pacíficas, você precisa compreender o conceito de gratidão. Amém? Então, fazendo essa pequena introdução aqui, nós vamos começar a nossa aula. Lembrando que essa aula é no slide em PowerPoint. Você que é professor da EBD e quer ministrar uma aula diferenciada, você pode entrar no site do EBD em Foco, baixar os slides. Lá, né, você vai encontrar outros conteúdos além do slide, vai encontrar subsídios em vídeo, PDF, cursos de capacitação. E quem tem usado o EBD em Foco de forma ativa, tem baixado os slides, usado na igreja, ministrado uma aula diferente, feito os cursos, quem fez isso, quem está fazendo, está tendo resultado. Eu digo isso porque eu recebo mensagens todos os dias no WhatsApp, e-mail, pessoas agradecendo pelo conteúdo do EBD em Foco, que tem feito a diferença, né? Então eu recomendo você que é professor da EBD e quer ministrar uma aula diferenciada, acesse o site do EBD em Foco, ebdemfoco.com ou ebdemfoco.com.br. Os dois você vai conseguir acessar. Amém? Vamos começar aqui a nossa aula. O texto áureo diz assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 15. Então aqui a gente vê uma passagem bíblica que fala de sacrifício de louvor, uma passagem do Novo Testamento. Olha só, sacrifício. Verdade prática, o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo, no poder do
Espírito Santo. Então, a vida cristã, ela tem que ser uma vida de entrega total, né? Então, quando ele pratica e semeia paz, no sentido de que ele está em comunhão com Deus, e ali ele vai entregar a sua vida de forma completa, como sacrifício vivo a Deus. A leitura bíblica em classe encontra Levítico 7, de 11 a 21. Essa leitura eu costumo não fazer para ganhar tempo aqui no vídeo, mas dentro do site do EBD em Foco tem um curso de comentário de Levítico, e lá tem um comentário do capítulo 7 de Levítico. Então eu recomendo você entrar no site do EBD em Foco, assistir esse curso. É gratuito. Agora o EBD em Foco tem uma novidade. O conteúdo gratuito que está lá não precisa nem fazer cadastro, não precisa fazer login. Você entra na página inicial do EBD em Foco, já tem todo o conteúdo para você clicar e assistir. Então fica muito mais fácil. Então o curso de Levítico está lá na página do EBD em Foco. Página inicial tem um curso de Levítico. Você vai assistir esse curso sem precisar fazer nenhum tipo de cadastro. Então acesse lá ebdemfoco.com.br. Vamos começar aqui a nossa aula. Tem aqui os objetivos, eu não vou ler também para a gente ganhar tempo, mas você que está com a revista, suponho que já tenha lido. Introdução. Adoramos a Deus com ofertas pacíficas quando nos apresentamos diante dele com o propósito de render-lhe graças por todas as bênçãos recebidas. Então, quando a gente recebe as bênçãos, a gente tem que agradecer a Deus, adorar a Deus e louvar a Ele. Tem um livro que eu recomendo você ler, chamado O Louvor que Liberta. Eu não tenho esse livro, um amigo me emprestou, eu li esse livro e eu aplico o que eu aprendi nesse livro na minha vida. Nesse livro eu aprendi a agradecer a Deus por tudo que eu recebo, sendo bênçãos ou não, coisas boas ou coisas ruins. É um livro que falou muito no meu coração, né? E agradecer a Deus se tornou um hábito na minha vida. E hábito, irmãos, é quando a gente começa a fazer com frequência, e aí de repente a gente começa a fazer de forma automática, né? Então eu automaticamente hoje eu agradeço a Deus até mesmo pelas coisas ruins que acontecem na minha vida. E teve um outro livro que eu li também, eu vou recomendar logo no começo alguns livros, que é chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar. Um livro também que eu peguei emprestado, li, também fez toda a diferença. E eu até gravei um curso dentro do EBD em Foco sobre oração, baseado nesse livro. Dentro da plataforma do EBD em Foco tem um curso sobre oração, tem um material para download lá sobre oração que eu tirei baseado nesse livro, que ele divide a oração em 4 fases. Né? A primeira fase da oração seria a adoração, onde você adora a Deus. A segunda fase da oração seria confissão, onde você confessa seus pecados. E a terceira fase, que é a que eu quero falar aqui, é onde você vai agradecer a Deus por tudo que recebeu. Então toda oração tem que ter agradecimento. Você não pode fazer uma oração se você não agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Né? Até mesmo, como eu falei, baseado no que eu estudei no livro Louvor que Liberta, né, que eu aprendi e coloquei em prática, agradecer a Deus pelas coisas ruins que aconteceram na minha vida. Porque tudo tem um propósito. Né? Esses 2 livros que eu estou indicando têm base bíblica, viu? Eu não leio nada, quer dizer, não é que eu não leio, não indico nada que não tem base bíblica, né? Eu leio de tudo, mas para indicar eu só indico o que é bom, né? Então, orar é importante, e na oração agradecer, né? E por último é a súplica, onde você vai pedir. Não tem problema nenhum você pedir, mas nós estamos vivendo um evangelho onde a petição ela vem primeiro, ela é mais importante do que o agradecimento, e nós temos que inverter isso aí, viu? A petição é por último. Né? Petição deixa para depois. Vamos primeiro agradecer por tudo que Deus nos fez. Né? Com tal atitude, honramos o Senhor com um culto racional, agradável e vivo. Né? Então aqui nós temos que agradecer, e assim nós estaremos louvando a Deus com um culto verdadeiro. E a nossa maior bênção recebida é a bênção da salvação. Nunca devemos esquecer de agradecer a Deus pela nossa salvação. Sempre temos que agradecer a Deus por Ele ter nos resgatado do pecado, porque se não fosse pela sua misericórdia, nós estávamos vivendo na miséria do pecado, e Ele nos tirou de lá. Então nós temos que sempre dar graças a Deus e oferecer a Ele sacrifícios de louvores por essa bênção recebida. Nesta lição, veremos que das 5 ofertas prescritas no livro de Levítico, as 5 ofertas, né, que todas são sacrifícios, já estudamos aí sobre o holocausto, né? A oferta pacífica é a mais excelente em voluntariedade, né? Ou seja, é aquela que
realmente a pessoa não é exigido dela, não tem uma regra, ela simplesmente faz de forma voluntária, porque ela quer agradecer a Deus por uma bênção recebida. Ela tinha como objetivo principal aprofundar a comunhão entre Deus, né, Israel e Deus. E ao aproximar-se do Senhor com tal oferta, o crente do Antigo Testamento manifestava ali em palavras e gestos que o seu único almejo era agradecê-lo por todos os benefícios recebidos. Então, ou seja, a única intenção que ele tinha ali naquela oferta era falar assim: Deus, muito obrigado por tudo. Por isso que eu falei, gratidão é a palavra-chave dessa aula. Deus, eu te agradeço porque não tem mais o que fazer. É só te agradecer. Então ele não ia pedir, sabe? Não era momento de pedir, era momento de agradecer. É só expressar a gratidão a Deus. A excelência da oferta pacífica. Oferta pacífica, o que significa, né? A voluntariedade da oferta pacífica fica bem evidente no livro de Levítico, quando você lê o capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Olha só, isso aqui não está na lição, viu? Eu acrescentei 2 de 1 a 13 e capítulo 7, versículo 12. 12 até o capítulo 7 quase todo, pode-se dizer, né? É basicamente falando sobre esse tipo de oferta. Essa oferta deveria ser acompanhada de ações de graça, onde a pessoa realmente expressava uma gratidão, né, e nenhuma petição era admitida, que eu já falei, né? Ou seja, nesse momento, na hora de ofertar essa oferta, fazer essa oferta pacífica, que envolvia um sacrifício também, o ofertante ele não estava preocupado com pecados, não estava preocupado com bênçãos que eles estavam querendo receber, não. Ele só estava preocupado em agradecer a Deus por tudo que Deus tinha feito na vida dele. Naquele momento, o crente hebreu tinha como único desejo adorar e agradecer a Deus por tudo, por bênçãos, galardões, livramentos, gratidão. Era o que ele tinha em mente e tinha no seu coração. E eu coloquei aqui o que o escritor da revista coloca, né? Bênção, galardão e livramento. Mas eu acrescentaria aqui problemas, dificuldades, coisas erradas. Tudo isso tem que entrar também na gratidão a Deus. Nos Salmos, as ofertas pacíficas manifestam-se em louvores ao Senhor. Ou seja, a gente vê ali dentro do livro de Salmos louvores, né, cânticos de agradecimento a Deus. Louvai ao Senhor, louvai-o ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 106, 1. Né? Então, assim, esses salmos eram entoados durante os cultos, nas reuniões, em tudo que eles faziam. Então, ali, realmente, o salmo estava expressando o sentimento do povo. O que o povo sentia estava escrito em forma de salmos. O apóstolo Paulo ensina-nos a agradecer de forma contínua ação de graças a Deus. Paulo fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Então aquele livro que eu indiquei, O Louvor que Liberta, né, não me lembro quem escreveu, só sei que o título é esse, a base dele é esse versículo aqui: em tudo dai graças. Tudo é tudo. Não está falando dai graças só pelas bênçãos, só pelas coisas boas, só pelas maravilhas. Não, dai graças por tudo, né? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, ou seja, para com nós. Então eu tenho que agradecer a Deus por tudo. Se agirmos assim, jamais perderemos a comunhão, quer com Deus ou com a igreja. Uma pessoa que é agradecida, uma pessoa que vive uma vida de gratidão, ela sempre está em comunhão com Deus e com os irmãos. Tipos de ofertas pacíficas. Vamos lá. As ofertas pacíficas compreendiam 3 modalidades ou fases: ação de graças, voto e oferenda movida diante do altar. Ação de graças e voto eu até concordo, mas oferença movida diante do altar não é uma modalidade, é uma fase, viu? É diferente. Eu vou explicar por quê. Ação de graças realmente, eu vou explicar cada um desses momentos aqui, né? Tanto a ação de graças e voto realmente é algo que a pessoa faz. Por exemplo, a ação de graças, a pessoa está agradecida a Deus por algo e vai lá ofertar alguma coisa. O voto é quando a pessoa, né, faz um voto a Deus. Se Deus fizer isso, eu vou fazer aquilo.
né? Então a gente vê o caso de Jacó, de Ana, vamos citar aqui alguns casos mais na frente, Davi, enfim. Então assim, o voto, né, e a ação de graça são duas modalidades diferentes e você vai encontrar isso aí dentro do capítulo 7 de Levítico. A oferenda movida diante do altar é uma fase dessa oferta que pode acontecer em qualquer um dos dois casos aqui, ação de graça ou voto, que acontece no final da oferta, né? Então, quando tira a melhor parte lá para o sacerdote e tudo mais. Eu vou falar disso mais adiante. Ação de graças, vamos lá, começando aqui a ação de graças. A fim de agradecer ao Senhor por um favor recebido, então a pessoa recebeu uma bênção, ela vai agradecer a Deus, né? O crente hebreu oferecia-lhe bolos e coscorrões ázimos amassados com azeite. Eu dei uma pesquisada, né? Coscorrões, algumas bíblias traduzem como bolos, outras traduzem como pães, mas é um tipo de bolo mesmo, um tipo de pão, sei lá, né? Existe até nos dias de hoje. Se você pesquisar aí receita de coscorrões, você vai encontrar. Então é algo muito antigo, era um tipo de bolo que era comido na época, era feito também com trigo, né? E nesse caso era amassado com azeite, então tinha todo um ritual aí, uma maneira de preparar essa comida, né? E esses bolos, né, feitos da flor de farinha tinham de ser fritos, então lá está explicando detalhes de como se prepara, né? E tinha uma carne que era oferecida também como sacrifício, um animal era oferecido como sacrifício e deveria ser comido no mesmo dia. Então ali o diferente do holocausto que a gente estudou na aula passada, o holocausto queimava tudo. Já nessa oferta pacífica não queimava tudo do animal que era sacrificado, uma parte era consumido, era comido mesmo por eles. A ação de graças, continuando aqui, né, os produtos trazidos, né, a Deus ali naquele momento, naquela oferta, era acompanhada de sacrifício de louvor, né? Ou seja, não era só levar a oferta, mas a pessoa estava entregando também a si mesmo ali como sacrifício, louvando e agradecendo a Deus por tudo. Tanto ontem como hoje, né, quanto hoje, somos exortados a louvar e a enaltecer continuamente o Senhor. A ideia, né, não é só do Antigo Testamento, não é só os crentes do Antigo Testamento que tinham que ir lá e ofertar, fazer uma oferta de ação de graças a Deus. Nós também temos que fazer isso nos dias de hoje, né, entregar a nossa vida por completo e louvar continuamente o Senhor. Voto. Nos momentos de angústia, os filhos de Israel faziam votos ao Senhor, prometendo-lhe ofertas pacíficas. Jacó fez um voto a Deus. Olha só a diferença. Jacó ali, quando ele dormiu, né, e viu os anjos, e eu vou falar de forma mais detalhada, ele levanta e faz um voto a Deus: se o Senhor me acompanhar, me guiar, eu prometo que vou cumprir, vou viver na presença do Senhor e tal, né? Ana também fez um voto, né? Tanto que eles cumprem. Eu vou detalhar isso mais num próximo tópico aí, para a gente ganhar, né, a aula não ficar muito longa, né? Cada momento é o seu momento, né? Vou só dar o exemplo de quem fez o voto aqui, né? E nesse caso específico, o sacrifício poderia ser comido tanto no mesmo dia quanto no dia seguinte. Era uma regrinha que tinha na época, né? O voto, por ser uma ação voluntária, requeria uma atitude igualmente voluntária e amorosa. Então a pessoa não era obrigada a fazer, ela fazia se ela quisesse, e ela tinha que realmente cumprir o seu voto. O ofertante, pois, deveria participar das ofertas com alegria, regozijo e ação de graças. Ele estava envolvido em todo o processo ali da oferta, do sacrifício, da queima, de tudo. Ele estava ali participando. Oferenda movida diante do altar, como eu falei, é uma fase, né? É a última etapa ali da oferta. O adorador entregava, né, a oferta pacífica ao sacerdote, que no sentido ele pegava o melhor pedaço, o peito, né, e oferecia ao sacerdote. E em seguida, o manual, né, levítico, né, falava que tinha que aspergir o sangue do sacerdote sobre o altar, né, e em seguida queimava a gordura do animal. Então o que era queimado, né, era a gordura, algumas partes, mas a outra parte, a parte melhor, era comida, né, a melhor parte, a coxa e o peito, era servida ao sacerdote. Continuando, né, no caso está aqui, né, o peito era entregue a Arão e a seus filhos, e no último ato do sacrifício, o sacerdote movia a parte mais excelente da oferenda perante o altar, o peito e a coxa. Então, ou seja, era uma oferta que era comida, né, ou seja, era entregue ali e os sacerdotes comiam, a melhor parte ficava com eles.
Objetivo das ofertas pacíficas. Como já dissemos, eram dois os objetivos dessa oferta pacífica. Primeiro, aprofundar a comunhão entre Deus e o crente. Eles tinham que ter comunhão com Deus, né? Ou seja, uma maneira de você ter comunhão com o seu Criador é você sempre dando graça, né? Sempre dando graça por tudo que acontece, sempre ciente de que tudo que acontece está debaixo da potente mão de Deus, debaixo da sua soberania. Deus está ali conduzindo tudo. Então, o crente ter essa consciência é importante, né? Porque ele vive em comunhão com Deus 24 horas. Ele sabe que 24 horas por dia Deus está agindo na sua vida. Tem crente que pensa que Deus só age de vez em quando está difícil, quando está nas dificuldades, aí Deus vai lá e age. Não, todo momento Deus está agindo. E levar o ofertante a reconhecer que tudo quanto recebemos vem do Senhor. Então, se Deus está agindo, tudo que recebemos vem dele. Porque eu estudei, eu me esforcei. Meu amigo, se Deus não tivesse agido, você não teria conseguido. Não adianta. O homem ele pode fazer aí, né? Tem um versículo, não lembro agora, né? O homem faz, mas é Deus que dirige os passos. Se alguém lembrar depois, coloca nos comentários aí. Então, ou seja, ter essa ciência que Deus está entregando tudo que recebemos vem do Senhor, e aí o homem vai sempre agradecer a Deus, né, reconhecendo isso aí. Do Senhor e a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24:1. Então não devemos esquecer que tudo pertence ao Senhor. Tópico 2, a oferta pacífica na história da igreja. Da história sagrada, né? História da igreja. História sagrada. Jacó, filho de Isaque. Quando fugia de Esaú, seu irmão, Jacó fez um comovente voto ao Senhor. O que ele falou? Ele viu os anjos, o céu aberto, os anjos subiam e desciam ali naquela escada, ligava o céu até a terra, e ele fala assim: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Gênesis 28, 20 e 21. Então aqui, Jacó está fazendo um voto. Ele fala assim: se Deus fizer aquilo, eu farei. Se Deus fizer isso, eu farei aquilo. Assim, colocando assim é melhor, né? Então tem uma condição aqui. Então ele está fazendo um voto a Deus, e ali ele chama aquele local de Betel, ele fala: esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E quando a gente observa, lá em Gênesis 35, de 1 a 3, ele vai até esse lugar novamente e ergue ali um altar, realmente faz um momento de adoração a Deus. Ele se torna realmente um fiel e zeloso adorador. Jacó não se esquece de Deus, não se esquece desse momento e cumpre o seu voto de sempre permanecer na presença de Deus. Ana, a mãe de Samuel. Uma outra história bem interessante de um voto é que Ana, que estava ali sendo afligida pela sua rival Penina, que não dava filhos a Elcana, ela não tinha filhos. Enquanto Penina era um filho atrás do outro, a Ana não tinha filhos, e ela vivia triste. Naquela época, a mulher que não tinha filhos era considerada uma mulher amaldiçoada. Deus tinha amaldiçoado essa mulher. E aí ela não gerava filhos e a culpa geralmente caía sobre ela. E quando o homem tinha duas mulheres, que era uma permissão naquela época, eles podiam ter, apesar de Deus não aprovar, mas permitia, enfim, o homem tinha duas mulheres, uma tinha filhos e outra não tinha, e isso era muito pior. Então o caso de Ana era um caso muito triste. A gente às vezes pensa muito na nossa realidade, nos dias de hoje. Uma mulher que não tem filho, é uma situação triste, mas não chega a ser tão triste quanto era naquela época. Então, naquela época, realmente não ter filhos era uma tristeza muito grande, uma aflição muito grande. E Ana vai lá e faz um voto a Deus: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua filha, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. 1 Samuel 1:11. Observe que o voto dela é o seguinte: entregar o filho a Deus. Se você me der um filho, Deus, eu vou te dar ele.
Olha só a fé dessa mulher. Ela está crendo que Deus vai dar, né, um filho, e que vai dar mais filhos para ela. Então, porque ela vai dar o que nascer, então ela tem certeza que vai acontecer, né, dela ter mais filhos. E realmente é o que acontece. Ela tem Samuel e tem mais filhos depois de Samuel. Não é Samuel, não é o único. E acontece o seguinte, que o voto não é necessariamente o sacrifício em si, a oferta em si, né? O voto é algo meio que palpável. Se você me der um filho, eu entrego ele ao Senhor. Esse é o voto. Quando ela ia cumprir o voto, é que ela fazia a oferta pacífica. Ela levava o animal, levava algumas coisas, bolos, pães e coscorrões, e fazia o sacrifício, fazia, né, todo o ritual de acordo com a lei. E realmente é o que ela faz, né? Depois que ela desmamou ali, né, havia desmamado a Samuel, entregou ao Senhor cumprindo a ordenança, né, quanto ao sacrifício pacífico. O que diz? E havendo-o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. 1 Samuel 1:24. Então ela leva o menino, entrega na casa do Senhor e leva ainda os animais para fazer o sacrifício. Então acontece ali, a Bíblia não vai registrar detalhes desse sacrifício, dessa oferta pacífica, mas era a regra. Se você fez um voto a Deus e você cumpriu, vai cumprir esse voto, você vai fazer a oferta pacífica. Davi, rei de Israel. Pelo que observamos nos Salmos, Davi foi o homem que em todo Israel mais sacrifícios pacíficos apresentou ao Senhor. Ele sempre está ali louvando a Deus. O meu louvor será de ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que me temem. Os seus cânticos já são em si mesmo um sacrifício pacífico ao Senhor. Então, o tempo todo Davi está louvando, o tempo todo ele está agradecendo, e os louvores de Davi em si já são sacrifícios. E ele fala do sacrifício, ele expressa o seu coração, ele expressa o sentimento. Então o rei Davi realmente foi um exemplo nessa área, lembrando que nem todos os salmos foram escritos por Davi, ele escreveu cerca de 70 salmos, né? Então outros salmistas também expressam a mesma coisa, vale ressaltar que não somente Davi, mas outros também fizeram. Terceiro tópico, a oferta pacífica na vida diária. Consagração incondicional. Agora é a aplicação, né? O melhor sacrifício que um crente pode oferecer ao Senhor é apresentar a si mesmo a Deus. Então isso aqui é o melhor de todos, né? Ou seja, oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo a Deus, para oferecer o que? Uma adoração verdadeira. Hoje nós não precisamos ir ao templo, levar um animal, fazer aquela oferta, fazer um sacrifício. Não, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o altar. Então nós oferecemos a nossa própria vida em sacrifício, né? Dedicando a nossa vida ao Senhor. Assim a nossa oferta é pacífica, amorosa e plena de serviços, porque supõe que nós estamos trabalhando para o reino. A partir desse momento, começamos a experimentar as excelências da vontade de Deus e não da minha vontade. Eu tenho que olhar para a vontade de Deus. Se eu estou entregando a minha vida a Deus, eu vou me direcionar e me guiar pela vontade de Deus. Paulo considerava assim uma libação oferecida ao Senhor. A gente já falou de libação no ano anterior, né, que era aquele líquido derramado sobre o sacrifício, que podia ser, no caso, vinho ou azeite, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. 2 Timóteo 4,6. Ele está falando assim: a minha vida foi entregue por completa a Deus em sacrifício em prol da igreja. Ou seja, não é que Paulo estava sacrificando a sua vida para salvar o povo, não era isso. Jesus já fez o sacrifício e já salvou. Ele só está falando assim que ele abriu mão de muita coisa para viver exclusivamente para fazer a obra de Deus. Ele era capaz de dar vida pela igreja, pelos irmãos, ressaltando, não para salvar, mas caso fosse necessário, para que os irmãos permanecessem firmes no evangelho, crendo na palavra. E foi o que Paulo fez, né? Ele morreu, segundo a tradição, decapitado, cortaram a cabeça dele, né? No caso o imperador Nero da época, né? Que era o Nero. Ele foi acusado, juntamente com os outros, de colocar fogo em Roma, enfim. É uma história lá, mas Paulo morreu
pelo Evangelho, ele entregou a vida por completo. Então ele, né, fala que estava sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Né? Algumas traduções colocam libação, né? Por isso que o escritor da revista colocou libação, que depende da tradução, né? Por libação de sacrifício, enfim. Ou seja, ele em si, né, estava ali sendo sacrificado. Os sacrifícios de louvores. Fazemos um sacrifício de louvor quando cumprimos plenamente a vontade de Deus. Então, o que é o sacrifício de louvor, né? Realmente é um pouco complicado a gente entender o significado real do que o escritor hebreu está querendo dizer, Hebreus 13:15, né? Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, pelo que eu entendo aqui, por esse versículo, teria que ler o contexto para entender melhor, né? Mas a gente não tem tempo aqui para isso. Então, no caso aqui, pelo que eu entendo, o sacrifício de louvor realmente é o fruto dos lábios, ou seja, quando nós abrimos a nossa boca e louvamos a Deus, no sentido de não somente cantar hinos, mas no sentido de agradecer a Deus publicamente pelo que ele fez. Isso aqui é muito importante. Naquele negócio que eu falei lá no comecinho da aula, os 10 leprosos ficaram agradecidos, mas somente um expressou gratidão. Então, que fique o exemplo para nós, que nós possamos expressar gratidão por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Então, pode ser que esse sacrifício de louvor está falando mais disso, de eu expressar minha gratidão publicamente pelo que Deus fez na minha vida. Né? Por isso que o livro que eu indiquei também chama O Louvor que Liberta. O louvor que liberta, a gente fica pensando em hinos, né? Será que são hinos que libertam? Né? Mas não é hino que está falando. O louvor que liberta é você de louvar a Deus em sentido de agradecer a Deus, louvar pelo que ele fez, agradecer a Deus por tudo que ele fez. Então esse aqui é o sacrifício de louvor. Mas para que cumpramos, é imprescindível apresentarmos diante de Deus como um espírito quebrantado e ansioso por ele. Ou seja, não é algo automático, né, que você faz sem pensar. Por mais que isso se torne um hábito, né, como eu falei no começo, hoje eu tenho o hábito de agradecer a Deus por tudo, eu nunca faço isso, né, se eu não estiver realmente pensando naquele momento, refletindo sobre aquilo, sabendo que Deus está agindo ali. Né, então, realmente é algo que tem que ser feito com o espírito quebrantado, ansioso por estar ali na presença de Deus. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51:17, a oração que o salmista faz ali quando peca com Batseba, e depois ele se arrepende, né, e ele vai e faz essa oração maravilhosa, e ele fala: Senhor meu Deus, né, tu não está precisando de sacrifício, o verdadeiro sacrifício é um coração, né, realmente quebrantado e contrito, isso tu não vai desprezar nunca, jamais. Portanto, quando cumprimos a vontade divina, apesar das circunstâncias adversas que nos cercam, ou seja, as dificuldades da vida, oferecemos-lhe o mais excelente sacrifício de louvor. Ou seja, não importa a situação, cumprindo a vontade de Deus, sempre nós temos que agradecer por tudo que acontece na nossa vida. Adoração contínua, vamos ver aqui um grande exemplo de adoração em momento difícil, né? Paulo e Silas, quando estavam presos, cantavam e adoravam a Deus, ofertando-lhe um sacrifício que, além de pacífico, era profundamente redentor. Né? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16:25. Olha só, Lucas, ao escrever essa passagem, ele teve o cuidado de dizer que os outros presos estavam escutando Paulo e Silas cantar. Eles estavam fazendo a confissão pública diante de todos ali que Deus é bom, maravilhoso e sempre estava com eles, mesmo passando por uma situação difícil. Já pensou louvar e agradecer a Deus estando preso na situação que era na época? As cadeias da época não eram boas como as cadeias de hoje. Comparando, né, com a época de antigamente, os dias de hoje é bom demais. Então eles estavam numa situação muito complicada, difícil, e com certeza todo mundo estava estranhando a alegria deles, mas eles confiavam em Deus e naquela situação eles louvaram e foram ali libertos, né, pelo poder milagroso de Deus.
Então vale a pena louvar a Deus mesmo nas dificuldades, porque quando nós louvamos a Deus nas dificuldades, Ele vem com providência e nos tira desse momento difícil. Por isso, o apóstolo vai recomendar-nos a louvar continuamente. Fala entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha só, né, a recomendação é que nós possamos sempre louvar salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma poesia a Deus. No livro que eu li lá, que eu citei no começo, Ocupado Demais para Deixar de Orar, ele recomenda, ele dá uma dica, né, não é obrigado a fazer, escrever uma oração. Então senta e escreva a tua oração. É um salmo. O que é um salmo? O salmo é uma oração escrita, que era cantada na época, hoje a gente só lê. Então é uma poesia, né? Você pode escrever uma oração para Deus, não tem problema nenhum você fazer isso, é até melhor porque você pensa no que vai escrever e é bem interessante, é uma experiência muito boa. Eu recomendo você fazer hinos, cânticos espirituais, não é qualquer música, não é batidão, é cânticos espirituais, aquilo que fala na alma, que comunica diretamente com Deus. Então a gente tem que fazer isso, louvar a Deus continuamente, seguindo a recomendação do apóstolo Paulo, que escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Conclusão, nestes dias trabalhosos e difíceis, somos instados pelo Espírito Santo a apresentar a Deus sacrifícios pacíficos, gratidão, louvor e amor provado. E como já vimos, a oferta de maior relevância é o nosso próprio ser. Apresentemo-nos, pois, continuamente diante do Senhor com ofertas voluntárias, para que a nossa vida seja um sacrifício pacífico ao Deus único e verdadeiro. Que nós possamos sempre louvar a Deus, independente da situação, independente da circunstância. Que nossos lábios possam expressar sempre esse verdadeiro louvor, esse sacrifício de louvor, agradecimento a Deus por tudo que Ele fez. Que nós possamos sempre ali mostrar e demonstrar gratidão a Deus por tudo, continuamente, oferta voluntária, né? Ou seja, não para, né, não é obrigado, mas você vai fazer isso a vida inteira, continuamente, de forma voluntária. Pode ter certeza absoluta que sua vida vai ser diferente. A partir do momento que você parar de reclamar e começar a agradecer, você vai ver a diferença na sua vida. Eu te garanto com toda certeza absoluta, porque é a palavra de Deus que ensina assim. Amém? Fico por aqui, né? Vamos encerrar aqui a nossa aula. Tem aqui as perguntas, caso você ministre aí com o slide na sua igreja e queira fazer as perguntas para os seus alunos. Aqui temos alguns cursos do EBD em Foco, né? Vou adiantando logo, o EBD em Foco está preparando aí, nós estamos preparando, né, eu juntamente com a equipe do EBD em Foco, o lançamento de um curso básico de teologia para professores da EBD. Então vamos preparar um currículo, vou divulgar como é que vai ser, né? Fique só na expectativa aí, quando tiver tudo organizado, eu vou mandar por e-mail, vou divulgar, né? Mas vai ser um curso excelente para quem quer se preparar para ser um professor de excelência com conhecimento teológico profundo. Encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.